Certeza de uma coisa, o controle é dele, o comando é dele e a direção também é dele. Ô glória, paz do Senhor, Deus seja louvado na minha e na tua vida. Vem comigo no glória, porque Deus ele tem uma palavra nessa noite. Deixa eu dar mais um... Opa! Dá mais um brilho aqui, pá. O negócio acender, agora sim. Ô glória, maravilha. Deixa meus amados irmãos ir chegando, que vai ficando melhor. Só se ajeitar aqui direitinho, para a gente receber uma palavra maravilhosa. Uma noite de salvação para mim, para a tua casa, para mim, para a tua vida. Sei que o seu dia deve ter sido corrido, deve ter sido puxado, ou talvez tenha sido sossegado. Não sei como foi teu dia, mas eu tenho uma palavra para você nesta noite da seguinte maneira. Coloquei no título da chamada da transmissão, caindo morto, se levantando vivo. O que é isso, pastor? Quando a gente cai no lugar certo, na hora certa, de maneira certa, tudo muda, o cenário muda, a situação muda. E eu quero entrar dentro deste texto, dentro desse contexto, ao qual se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo de número 13, falando sobre o meu querido amigo profeta Eliseu, que muitas das vezes tem sonhos nossos que estão mortos, que estão enterrados, que a gente não acredita, que estamos desesperados, e é exatamente sobre isso que eu quero falar com você. Eu quero começar falando sobre o livramento da parte de Deus e depois a esperança, porque na realidade é esta a palavra. Ainda há esperança para a árvore que se for cortada. É esse texto que eu quero deixar nessa noite ao meu e teu coração. Por quê? Porque vamos falar de 3 personagens aqui que é coisa do céu, irmão. Quando você começa a meditar devagarinho, você vai ver que na hora da tua dificuldade, na hora da tua dor, são poucos que se preocupam em saber como você está, são poucos que se preocupam em saber o que você precisa, são poucos, mas ainda tem aqueles. E é exatamente isso que eu vejo, um cenário de amigos e resposta e restauração após a queda. Eu quero ler um texto bíblico que se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 13, a partir do verso 14, onde o título vai dizer: Joás visita Eliseu. Olha só que coisa linda. Ontem a mensagem de ontem foi quase isso, uma visita inesperada, e hoje a gente vai receber outra visita, só que essa visita vai ser para ter uma resposta. Você que está precisando de uma resposta, quem sabe ela não está chegando agora, nessa hora, na sua casa, na sua vida, no meio da sua família. Olha o que a palavra vai dizer no livro de 2 Reis, capítulo de número 13, a partir do verso 14. Eliseu estava sofrendo de enfermidade, da qual morreria. Joás, rei de Israel, foi visitá-lo e chorando por ele. Isso é quem tem intimidade, quem gosta, quem conhece a pessoa. E chorando por ele, exclamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas. Então Eliseu disse ao rei de Israel: põe a mão sobre o arco. Olha que coisa linda. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela. Olha que coisa linda.
para o oriente. E ele abriu a janela para o oriente. Então disse Eliseu a Joás: atira. E ele atirou. Prosseguiu Eliseu a falar: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento do Senhor contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. Disse mais: toma mais as flechas. E ele tomou. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E ele feriu 3 vezes e parou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deveria ter ferido, então ferirás os sírios até os consumirem. Agora, porém, só 3 vezes ferirás os sírios. Dá uma segurada aqui e você vai ver o que é que acontece. Falando sobre amizade, vínculo, vitória, resposta e livramento. Eu vou ler esses 2 versículos que é para a gente pegar logo tudo e completar esse negócio. No versículo 20 e o 21 é onde o título vai falar o nosso coração. Caiu morto, se levantou vivo. Depois disso, Eliseu morreu e o sepultaram à entrada. No ano, as tropas dos moabitas invadiram a terra. Certo dia, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram uma tropa e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. Este, caindo nela e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se colocou de pé. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite, meu querido e minha querida. Muitas das vezes tem pessoas que fazem com que a gente caia, pensando que a gente vai morrer, nos jogam, pensando que a gente vai se acabar e terminam nos favorecendo, porque aquilo que não nos mata nos fortalece. O homem estava morto, então tinha alguém que estava chorando, tinha alguém que tinha os sonhos sido arrancado. Só que a última palavra ainda sai da boca do Senhor. E é nesse texto que eu quero falar o meu e teu coração nessa noite, da seguinte maneira. Eu começo falando para você sobre um rei. Um rei é por nome de Joás, o rei de Israel. Ele conhece e tem intimidade com Eliseu, que é o profeta do momento. Era o homem que tinha o contato com o céu. Oh, glória! Olha o que acontece. Ele sabe que Eliseu está doente, mas o que eu acho lindo é que ninguém sabe qual é a doença de Eliseu, porque na verdade a doença de Eliseu é apenas velhice. Eliseu, ele só está cansado porque ele já está velhinho. A Bíblia vai relatar mais ou menos que é por cerca de 85 a 90 anos que ele vem começar a ficar doente. Ele vai viver mais do que propriamente Davi e Salomão. Isso é muito lindo. Quantos anos profetizando, obedecendo, servindo a Deus fielmente. Porque eu digo para você, até depois de morto ainda está fazendo milagre. Isso é só quem tem intimidade com os céus. Joás agora vai ficar sabendo que Eliseu, seu amigo, está doente. Ele está enfermo. E provavelmente ele vai dizer, eu acho que ele precisa de alguma coisa. Eu vou lá pelo menos para saber como ele está. Saber se ele precisa de alguma coisa. Só que ele vai para procurar saber o que Eliseu estava precisando e acaba recebendo. Porque quem vai para fazer o bem, termina recebendo o bem em troca, porque é dando que se recebe. Provavelmente Eliseu estava ali naquele lugar só, não tinha
tinha ninguém com ele, mas Joás chega. E é como eu digo a você, receber uma visita do rei em sua casa não é todo dia que você recebe. E você sabe muito bem que receber a visita de um rei é honra. E ele dizia mesmo assim, oh maravilha, eu sei que Deus ele ainda está no controle de toda essa situação. O que acontece? A gente vai ver um rei, mediante uma dificuldade, estava prestes a acontecer uma batalha travada. Só que ele, ao ele chegar, o profeta Eliseu agora vai ficar feliz, porque ele diz assim, eita, estou doente e acabei de receber uma visita. Lembra do que a palavra vai dizer quando Jesus disse, ei, tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Você sabe o que é isso? Estive nu e não me vestiste. Era estrangeiro e não me hospedaste. Aí alguém vai dizer, mas mestre, onde é que o senhor estava que a gente não conseguiu te ver? Ele disse, todas as vezes que fizerem isso a um dos meus pequeninos, estarás fazendo para mim. Quando você visita alguém que está doente, alguém que está precisando, alguém que está necessidade, você está fazendo ao Senhor. Ele que está dizendo isso, e aquilo ali foi como se Eliseu dissesse, obrigado, porque eu sei que o Senhor até aqui tem me ajudado. Agora ele vai receber algo em troca por causa de uma visita. Ele vai receber a recompensa do alto. Tudo que você faz para o reino, você tem uma recompensa do alto. Mas quando você faz sem interesse, sem querer nada em troca, olha o que vai acontecer. Eliseu, ele vai pedir a primeira coisa, ele diz, abre a janela. Ele estava dizendo, eu estou abrindo a janela. E ele abre a janela. E ele vai dizer, pega o arco e flechas. E ele pega o arco e flechas. Enquanto isso, ele está apenas obedecendo. Olha que coisa linda. Quando eu escuto essa palavra obediência, é a chave para quem quer receber a vitória. Olha que maravilha. Joás está todo o tempo obedecendo o comando do profeta Eliseu. Porque ele sabia que Eliseu tinha intimidade com os céus. Ele sabia que quando Eliseu falava, a coisa acontecia. Então ele estava ouvindo e obedecendo. O que está faltando muito é isso. As pessoas ouvirem e obedecer. O livro de Deuteronômio, no capítulo de número 28, você vai encontrar o texto bíblico que vai falar as bênçãos e as maldições para quem obedece e desobedece. Do verso 1 ao verso 9, você vai encontrar as bênçãos de Deus. Do verso 10 até o verso 32, até o capítulo de número 30, você vai encontrar só maldições. Aí você vai dizer, pastor, por que tanta maldição e pouca bênção? É porque o povo desobedece mais do que obedece. Não dão ouvido à palavra de Deus, mas dão ouvido à voz do mundo. Olha que coisa linda. Deus agindo dentro de um quarto, com duas pessoas, com dois cenários diferentes. Um está prestes a receber honra e o outro está prestes a ir para a glória. Olha que coisa linda. Mas antes de Senhor recolher Eliseu, o que eu acho lindo é que o rei, ele vai clamar pela vida de Eliseu. Quem nunca clamou pela vida de alguém? Eu mesmo já clamei e clamo quase todos os dias pela vida de muita gente. Mesmo aqueles sem conhecer, mas eu tenho clamado para que o meu pai, ele venha fazer porque eu não posso. Imagine um clamor de um rei. Se antigamente um rei ele tinha o peso da responsabilidade, imagine o peso de um clamor de um rei pelo um profeta. Será que os céus vai se abrir ou não? Aí eu lhe digo nesta noite desse dia, será que o seu clamor não tem um peso diferenciado? Às vezes a gente nem acredita nas nossas palavras, mas ao falar, ao clamar, com certeza haverá uma resposta. A gente vê que o rei ele vai exclamar, meu pai, meu pai. Você sabe o que é isso? Meu pai, carruagem de Israel. Ele ouviu falar da história de Elias, que tinha sido elevado no réu de moinho.
onde o próprio profeta Eliseu tinha visto carros e carruagens de fogo. E aquele era o momento que ele estava precisando que Deus ele agisse naquele lugar. Só que o momento era para que o nome do Senhor viesse ser glorificado sobre a vida de Joás no reinado de Israel. E Eliseu agora vai dizer, pega o arco, pega as flechas, abra a janela. E quando ele obedece, ele diz, agora vem até mim. Ele já estava em possibilidade de andar. E ele pega a mão do rei e põe sobre a mão dele. Isso é maravilhoso. É como se ele estava dizendo, a palavra do Senhor diz, onde eu colocar a planta do meu pé e a palma da minha mão tem que ser abençoado. Vai até a borda da janela e atira a flecha. Joás, eu creio que Joás chega próximo à janela, ele estica o arco mais forte que ele podia e ele atira a flecha. E ao atirar a flecha, Eliseu exclama dizendo mesmo assim, a flecha do livramento do Senhor contra os sírios. Sabe o que ele estava dizendo? Contra ti os sírios não vai prevalecer, porque hoje, nessa noite, só em você parar para ouvir a palavra de Deus, ele está dizendo, eu sou livramento no meio da sua casa, eu sou livramento no meio da sua parentela, eu sou livramento porque eu livro e não tem quem possa fazer aquilo que eu faço. Olha, quando o profeta disse que era a flecha do livramento, eu creio que até Joás fica espantado, porque ele não esperava uma coisa dessa. Aí agora vem uma coisa que toda ação ela gera uma reação. O profeta Eliseu ele vai dizer assim, Joás, vai lá e fere a terra 5 a 6 vezes. Até aqui, Joás estava ouvindo a voz do profeta Eliseu e estavam recebendo aquilo que ele nem tinha pedido. Você sabe o que é isso? Muitas das vezes você vai receber até aquilo que você não pediu de maneira extraordinária. Mas quando você se obedece, lembra lá atrás, esse texto vai lembrar muito a passagem de Moisés. Por quê, pastor Jonathan? Porque Deus ele livrava e guardava o povo através da obediência de Moisés. Porque o povo todavia murmurava, todavia reclamava. Hoje é diferente? É não. Hoje o povo tem o que comer, tem o que beber, tem o que vestir, tem onde se abrigar, mas mesmo assim ainda reclama de barriga cheia. Imagine quando não tiver. Aí sim, vai começar a dizer, e agora, Senhor, a gente vai morrer aqui? Calma, que a palavra não é essa. A palavra é cair no lugar certo, morto, e se levantar vivo. Aonde alguém não deu nada por você, pensou que você caiu e tinha acabado a sua história. Isso é conversa de Satanás. A conversa de Satanás, ela veio para querer acabar com os projetos de Deus. Mas quem disse que você caiu e morreu, se enganou. Você desceu e quem desce, sobe diferente. Oh, glória! O rei Joás, ele vai agora e fere a terra por 3 vezes. E aquilo vai indignar o profeta Eliseu, porque ele disse que era para ele ferir 5 a 6 vezes, e os sírios nunca mais se levantariam contra Israel. Mas como ele só feriu 3 vezes, ele achou que era melhor perante os olhos dele. É isso que eu digo a você, quando você faz o que Deus ele manda, o que foi ordenado pelos céus, tudo vai sair conforme Deus planejou e programou. Quando você começa a agir com as suas forças, da sua maneira, tudo começa a desandar, porque os planos de Deus não são seus planos.
Os planos de Deus são maiores e melhores do que aquilo que você imaginou e planejou para você. Mas pastor, por que eu estou falando isso? Porque é necessário acontecer um livramento fora da sepultura para que venha acontecer outro livramento dentro da sepultura. Você quer entender isso agora? Até o coveiro até hoje está sem entender o que foi que aconteceu. Porque alguém estava sendo carregado para a morte e foi livre. E alguém que caiu dentro da cova, morto, saiu livre. Ah, pastor, que negócio é esse? Deus, ele trabalha com mistério. Quem tentar querer entender os mistérios de Deus, vai morrer sem entender. Porque enquanto tinha pessoas do lado de fora, Deus estava tirando a flecha do livramento. Olha que coisa maravilhosa. Deus estava dizendo, enquanto vocês estiverem debaixo da minha potente mão, eu guardo, eu cuido, eu zelo para que você chegue onde quer que eu quero que você chegue. Olha que coisa maravilhosa. O texto vai dizer que a flecha do livramento do Senhor. Você já parou para pensar quanto dos livramentos hoje você já recebeu? Quanto dos livramentos você já recebeu nesse começo do mês de maio? Quanto dos livramentos está acontecendo neste exato momento? Muitas das vezes você diz, mas eu estou aqui, pastor, não está acontecendo nada. Você que imagina, você quem pensa, enquanto você está parado aí, está acontecendo uma batalha travada espiritualmente. A inveja, a fofoca, é alguém querendo apresentar a tua família lá, as oferendas, na macumba, querendo fazer de tudo para destruir a tua casa, tirar a tua paz, o teu sossego. E Deus dizendo mesmo assim, não se preocupa, aqui da tua casa cuido eu sou livramento no meio da sua parentela. E não acontece nada sem eu antes não lhe avisar e não permitir. Olha que coisa forte. O profeta Eliseu vai ficar irado porque ele queria que Joás ferisse a terra por 5, 6 vezes para ele nunca mais ter preocupação com os sírios. Só que ele fere 3 vezes dizendo assim, 3 vezes é o suficiente. Eu até entenderia se 3 vezes fosse o bastante. 3 vezes fosse o suficiente. Mas o profeta Eliseu, ele sabia o que estava fazendo. Mesmo à beira da morte, ainda estava sendo usado para o reino. Sabe o que eu quero dizer para você? Muitas das vezes você tem disposição, tem saúde, tem força de vontade, mas prefere ficar sentado, relaxado em cima de uma cama, num sofá, sem querer fazer a vontade do reino dos céus. Eliseu, ele mostra aqui uma força de vontade em trabalhar para os céus, uma força de vontade em fazer a vontade de Deus. Ele dizendo mesmo assim, eu estou doente, eu estou enfermo, estou em cima da cama, estou impossibilitado de andar, mas mesmo assim ainda eu tenho força para falar. Sabe o que eu tenho para dizer para você? Você que está se sentindo fraco, se sentindo cabisbaixo, desanimado, ei, levanta a cabeça, porque se ele não tivesse algo na sua vida, você não estava mais aqui, você já tinha ido para a glória, você já tinha ido para um lugar separado, porque ele sabe que você ainda tem utilidade ao reino. Eliseu está ali cansado, mas ele vai fazer tudo quanto Deus colocou no seu coração. Através disso, o profeta Eliseu, ele faz com que Joás, rei de Israel, atire a flecha do livramento. Ele sabia, a partir do momento que tu atirou, o livramento aconteceu. Tem um ato profético que a gente acontece muito e diz mesmo assim, pega o arco é o quê? É uma ferramenta. É uma arma. Pega a flecha, é um utensílio para se juntar ao arco que você vai atirar. É a ferramenta. Aí você pega o útil, junta ao agradável. Coloca aí no teu arco, coloca a tua flecha. Aí você puxa e estica. Estica o máximo possível que você puder. Aí você diz, está pesando, pastor, não tenho mais força de puxar. Ele, puxe mais um pouquinho. Aí ele assim, já foi todas as minhas forças. Aí Deus, ele assim, ainda não foi, você ainda aguenta mais.
puxe mais um pouquinho. Ele disse assim, já estou no meu limite. Ele disse, ainda não, puxe mais um pouquinho. Eu já estou todo me tremendo, eu não sei mais o que fazer. Ele disse, puxe mais um pouquinho. Aí quando você diz assim, eu não aguento mais, aí você solta. Aí a flecha é disparada. A palavra do Senhor vai dizer no livro do profeta Isaías, capítulo de número 54, versículo 17, que toda ferramenta, entenda isso, toda ferramenta preparada contra a minha e a tua vida não prosperará. E toda língua que se levantar contra a minha e a tua vida, em juízo as condenará. Se você imaginasse o que tem de pessoas torcendo para dar errado na minha e na sua vida, na minha e na sua casa, no meu e no seu ministério, para você ficar aí desamparado, desabrigado, só que o Senhor, ele chega primeiro e diz mesmo assim, não se esquece que a flecha era do livramento, e livramento é providência. Providência de quem, pastor? Providência de Deus. E a providência de Deus desta noite desce sobre a minha casa e a sua casa para saber que você tem dono. Oh, glória! Maravilha, Deus! E eu dizendo mesmo aqui, Senhor, por que isso? Aí Deus dizendo, filho, porque eu tenho um cuidado tão grande, e tem pessoas que não têm entendido, tem pessoas que têm entendido, é sorte, sorte não, é Deus que cuida. Ei, tu sois sortudo, tu não é sortudo, tu sois abençoado, oh glória. Sabe o que acontece? Joás, ele vai entrar em conflito com os assírios, oh glória. E os assírios vai ficar envergonhado, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela volta, e ela volta em forma de vitória. Se ele disser não vá, não vá, mas se ele disser entre, entre, se ele disser fale, fale, se ele disser se cale, porque quando ele manda, ele se responsabiliza. Sabe o que aconteceu que Eliseu ficou indignado? É porque era para ele ferir de 5 a 6 vezes, e nunca mais ele ia ter dor de cabeça com os assírios. Só que Joás, ele preferiu ferir 3 vezes. Ele mesmo assim, então pronto, durante 3 vezes tu vai fazer com que os assírios nunca mais venham te perturbar, nunca mais você venha ter dor de cabeça com ele, mas depois vai ser você e eles, porque você não quis fazer como eu lhe ordenei. Aí agora eu dou uma parada aqui, irmão. Aí você diz mesmo assim, mas pastor, que negócio forte é esse? Eu digo, forte é aquele que nos dá força, forte é aquele que nos coloca de pé todos os dias, forte é aquele que nos fortalece, forte é aquele que supre a minha e a tua necessidade, forte é aquele que está falando comigo e contigo nesta hora, porque eu creio que muitas das vezes a gente quer uma coisa e ele faz outra. Está difícil? Claro que tem que estar difícil. O povo só lembra dele na dificuldade. Está apertado? Claro que está apertado. Mas o povo só lembra dele no aperto. Ô pastor, seja mais claro. É agora que eu entro e começo a pregar a palavra dessa noite. Você cai morto e se levanta vivo. O que é isso, pastor? A Bíblia vai relatar no capítulo de número 13, no verso 20 e no verso 21, a morte de Eliseu. Eliseu, ele morre, ele vem falecer. A morte dele é morte natural. Ele morre de velhice. Porque a Bíblia não relata qual o tipo da enfermidade. A Bíblia não relata qual o tipo da doença. Só diz que ele estava enfermo. Ele estava impossibilitado. Muitas das vezes as pessoas dizem mesmo assim, vai morrer disso, vai morrer daquilo. E Deus diz mesmo assim, se preocupa não, a tua morte vai ser tranquila, suave. E ninguém vai tocar em você. Não se preocupe. É parecido com a morte de João. Todo mundo tentou matar, tentou destruir. Deus disse mesmo assim, de João cuido eu. Sabe o que eu estou dizendo com você? Pare de se preocupar com quem está tentando se levantar contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. Creia que você serve a um Deus maior e superior do que
tudo isso que está acontecendo aqui embaixo. A gente tem que fazer negócio é para subir. Só que antes de subir, nós temos que aprender a descer. Aí é onde você vai entender o segredo de se humilhar. Quem se humilha não vai para cima, vai para baixo. Mas na matemática de Deus, os humilhados são exaltados, os exaltados são abatidos. Nem humilhado é, isso é lindo demais. Se você soubesse o que tem de gente prepotentes, soberbas, orgulhosas, que não estende a mão para o seu próximo, que tem nojo do seu próximo, nem falar, entroncha a cara, olha para o outro lado. Sabe o nome disso? É orgulho. E a gente vê um orgulho sendo quebrado aqui dentro de uma situação muito forte. A Bíblia vai dizer que depois disso tudo, do livramento do Senhor, depois disso tudo, Eliseu ele estava vivo para ver o livramento sobre Israel através do reinado de Joás. Ele estava dizendo, enquanto você não vê, eu não vou lhe guardar, Eliseu. Você tem que ver para você saber que eu sou na tua vida. Quer uma palavra profética nessa noite? Você vai ver quem disse para você que não tinha jeito, que não tinha solução, que ia morrer dessa mesma forma. Deus, ele fala aos nossos corações da seguinte maneira: você vai ficar vivo porque você vai contemplar. Não vai ser depois de morto, vai ser vivo para depois você ser guardado. As pessoas dizem assim, o que é isso, pastor? Deus, ele disse assim, a minha palavra eu velo para cumprir com ela. Eliseu, depois disso Eliseu morreu. Ele contemplou a vitória de Joás. Ele contemplou o livramento de Deus. Ele contemplou o poder e o agir de Deus sobre o Israel. E Eliseu, depois disso, morreu. Acabou, pastor? Não. Quando você pensa que acabou, está apenas começando. É agora que você vai receber aquela palavra que você vai dizer assim, era isso que eu estava precisando, pastor. Porque meus sonhos, projeto, ânimo, força, já tinham tudo sido enterrado. É agora que você vai ver que o coveiro ele ficou sem saber o que foi que aconteceu. Olha o que a palavra vai dizer no capítulo 13, versículo 20. Depois disto, o profeta Eliseu morreu. E sepultaram a entrada do ano. No mês de janeiro, a entrada do ano. Porém, isso é muito forte. As tropas dos moabitas invadiram a terra. Quer dizer, havia uma batalha, havia uma guerra. Enquanto estava velando o corpo do profeta Eliseu, estava acontecendo uma batalha do lado de lá. É isso que eu estou dizendo para você. Enquanto a gente está aqui, tem uma batalha travada para tudo dar errado na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. E o Senhor dizendo mesmo assim, não se preocupe, eu estou no controle de tudo. Eliseu é sepultado. Os moabitas invadem a terra. E a Bíblia vai relatar que não diz acerca do tempo, mas provavelmente já se havia passado um certo tempo, porque a Bíblia vai dizer que só estavam os ossos de Eliseu. E certo dia, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, isso aqui é coisa do céu, isso aqui é para você receber essa palavra hoje e dizer mesmo assim, glorificado seja o nome do Senhor. Certo dia, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, não tinha nome, tinha família, não tinha nome, mas ia ter história, não tinha nome, mas ia ter registro. Oh glória, vem comigo que você vai entender o que eu estou falando. Viram uma tropa e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. Sabe o que me lembra essa passagem? A passagem do filho da viúva de Naim.
Enquanto aquela mulher ia para sepultar os seus sonhos, sua alegria, os seus objetivos, tinha pessoas que estavam aplaudindo, dizendo: é isso mesmo, acabou, não tem mais jeito, não tem mais solução. Provavelmente tinha pessoas que estavam ali da mesma forma, ninguém sabia quem era a família daquele homem e nem tampouco de onde ele saiu, mas tinha pessoas que estavam aplaudindo, inclusive Satanás dizendo: foi mais um que eu levei. E Deus dizendo: você se engana, Satanás, porque nesse daí cuido eu, nesse daí ninguém toca, nesse daí vai se manifestar a minha glória, assim diz o Deus de Israel. Lá vem os israelitas sepultando o homem que não tinha nome, o homem que já não tinha mais sonhos e nem tampouco objetivo. Ele estava morto, ele estava sendo levado para ser sepultado. Ele tinha uma sepultura, ele tinha uma cova estava aberta para ele. Entenda isso, que isso aqui é profético. Se você entrar dentro do contexto, você vai ver. Ele ia ser levado para a sepultura dele, provavelmente já tinha aberto o buraco dele, a cova dele, a sepultura dele, mas a cova que prepararam para você cair, infelizmente a cova não vai ter lugar. Por quê, pastor? Porque infelizmente você vai cair em outro lugar. Pode ser até a cova errada, mas essa cova é a cova que dá vida, é a cova que levanta, é a cova que restaura, é a cova que tem a solução. Eles se assustaram quando viram a tropa inimiga e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. Uma coisa que me chama a atenção quando eu leio esse texto todas as vezes é que abriram a sepultura de Eliseu, lançaram ele lá, mas não fecharam a sepultura de Eliseu. Você sabe dizer por quê? Oh glória! Oh glória! Isso sim é o que a gente diz mesmo assim. Que negócio é esse, pastor Jonathan? Sabe por que não fecharam a sepultura de Eliseu? Porque Deus sabia que alguém ia cair ali morto, ia receber um toque diferente. Oh glória! Quem toca nas coisas do céu sente uma coisa diferente. Observa que a gente era morto para o mundo. Quando a gente acede a Jesus, a gente ganha vida. A gente começa a enxergar o mundo de outra forma, a entender o mundo de outra forma, e a gente não quer mais coisa com o mundo, a gente quer coisa com o reino. Olha o que aquele homem faz. Jogaram ele. Sabe o que disseram? Não presta, tanto faz, onde ele cair, caiu. É quando você cai, que você quebra a cara, que você se decepciona. Todo mundo diz assim: ah, tanto faz, não é problema meu não. Realmente é isso que as pessoas pensam. Se você cair ou não, tanto faz. Só que Deus não, ele diz assim: você só vai cair no lugar certo, de maneira certa, e vai tocar. Oh Deus maravilhoso, oh glória! A Bíblia diz que aquele homem é lançado na sepultura de Eliseu. Só que naquele tempo, eles eram enrolados em algo parecido com uma rede. E sabe o que acontece? Provavelmente a rede se abriu, oh glória! Porque a Bíblia diz que a mão dele bate nos ossos de Eliseu. E quando ele bate nos ossos de Eliseu, ele não sabe nem... até hoje nem o que foi que aconteceu. Eu creio que fizeram assim: quando ele bate a mão nos ossos de Eliseu, automaticamente o Espírito Santo que havia sobre a alçada dos ossos de Eliseu, automaticamente enche aquele homem que estava vazio. Você sabe o que é isso? Deus, ele pega um homem vazio e enche ele, para que ele venha entender o que verdadeiramente é sentir a presença de Deus, respirar algo forte. É quando Deus, ele marca o encontro com quem não quer ter conversa com ele. Aí você cai morto e se levanta vivo. Eu não sei o que é que está morto na sua vida, mas eu quero dizer para você: quando cair, é sinal que vai se levantar diferente. Primeiro cai, para depois haver o levante. O homem bate com a mão na alçada de Eliseu. Agora os israelitas estão correndo com medo,
porque viram uma tropa inimiga. Aí agora eu entro dentro do cenário, isso é lindo demais, irmão. Imagine você correr com medo dos seus inimigos e Deus providenciar algo sobrenatural para os teus inimigos correr com medo de você. Você sabe o que é isso? Isaías 41:11. Eis que envergonhado e confundido ficarão todos que contenderem contra ti. Eu amo muito essa passagem. Quando aquele homem se levanta de dentro da cova ou dentro da sepultura de Eliseu, os inimigos que causaram pavor aos israelitas, ela agora vai se assustar com aquilo. Como é que pode um homem morto cair numa sepultura e ganhar vida? Só quem faz isso é Deus. Deus, ele tira o homem da escravidão para que ele seja livre. Deus, ele tira o homem da escuridão e traz para a luz. Deus, ele pega aquilo que está caído e levanta, porque Deus é quem faz, Deus é quem pode. Olha que coisa maravilhosa que a gente deixa passar muitas das vezes no texto. Imagine quem estava em casa, dizendo mesmo assim, ele saiu e não volta mais. É aquele momento que a gente sabe de dor, de tristeza, de angústia, quando a gente sente a perca. Mas às vezes é necessário perder para poder ganhar. É isso. Tem pessoas que só reconhecem depois que perdem. Tem pessoas que só zelam depois que perdem. A palavra bem simples e eficaz. Caiu, estava morto. Ninguém imaginava o que iria acontecer. Quantas das vezes temos sonhos, projetos, relações, finanças, saúde, etc., que caíram e a gente diz, não tem mais jeito, não tem mais solução. A gente agimos com tão pouca fé da grandeza do nosso Deus que a gente mesmo desacredita no que pode acontecer. Só que se você parar um pouquinho e refletir em cima do texto, você vai ver que lançando o homem na sepultura de Eliseu, quando eu vejo essa palavra lançando, é a mesma coisa, eles jogaram. Lembra quando os discípulos Pedro e Tiago, Pedro e André, estão pescando a noite inteira e não conseguem pegar nada. E eles chegam fadigados, cansados, desanimados. Encosta o barco e agora ele vai lavar a rede. Porque ele estava dizendo, eu desisto, eu não aguento mais. Para mim já deu. Eu me esforcei, eu me dediquei, eu me empenhei, mas hoje não saiu como eu queria. Sabe o que aconteceu? Pedro estava desistindo daquilo que ele sabia fazer de melhor. Pedro estava abrindo mão daquilo que ele era especialista em fazer. Muitas das vezes acontece isso na nossa vida. Queremos desistir porque não conseguimos com êxito aquilo que a gente sabe fazer de melhor. A gente queremos abrir mão porque encontramos uma dificuldade. Não foi como a gente planejou, mas isso é determinação. Muitas das vezes nós fraquejamos, pastor. Nós não temos aquela força, aquele vigor. Só que Jesus, ele sempre aparece no cenário, na hora certa, no momento certo, com a palavra certa. Você vai ver que Jesus, ele vem chegando e ele observa que tem 2 barcos. Que coisa é essa? 2 barcos. E ele sabia qual era o de Pedro. E ele sabia que o outro não era de Pedro. Mas ele olha Pedro lavando a rede, dizendo, por que ele está lavando a rede tão cedo? Dentro do texto, você vai entender o que é que eu estou falando. E alguém vai dizer mesmo assim, eu acho que ele não conseguiu não, porque o semblante dele não é de alegria. Porque quando você olha para uma pessoa que você sabe que ela está de posse de vitória, que a situação dela está bem,
ela está com um semblante, ela não precisa nem falar para você. Você já sabe que vai tudo bem. Mas quando você olha para a cara daquela pessoa que ela está com o semblante descaído, desanimado, desesperado, porque alguma coisa não está como ele ou ela planejou, ele está desesperado, ele está angustiado porque ele tinha que prestar contas, ele tinha que levar algo para casa. Muitas das vezes a gente está assim. Quem é que a gente vai levar para casa hoje? A gente quer levar A, quer levar B, quer levar C e se esquece de levar Jesus para dentro de casa. Jesus, ele vai criar um cenário, uma situação para mostrar para Pedro que quem tem Jesus tem tudo. E ele diz assim: ei, me empresta o teu barco. A gente não vê Pedro indagando Jesus quando ele pede o barco de Pedro emprestado. Ele entra dentro do barco de Pedro e Pedro ainda está lá do lado de fora. Ele diz: ei, entra aqui, afasta o barco um pouco. Ele estava dizendo: bota para dentro do mar. O barco já estava encostado, no popular, estacionado, ancorado. Ô glória! Ele disse: coloca mais um pouco para dentro do mar. E Jesus, ele começa a ministrar. E a multidão estava ali, a multidão estava toda ali. E o lindo de tudo é que as pessoas dizem assim: por que ele foi para o barco? É porque Jesus, ele vai estar sempre no alto, não é isso, irmão? Ele sempre é o alvo, ele sempre é a solução. E Jesus, olhando para Pedro e conhecendo os sentimentos e a vontade que ele estava enfrentando, Jesus estava dizendo: vou ajudar esse menino a trazer alegria para a vida dele. Vocês pescaram o quê? A noite toda. Aí Pedro vai dizer: não pegamos nada, Senhor. Aí Jesus vai olhar e vai falar com autoridade. Aí onde você vai entender o segredo de obedecer e fazer como ele manda, ou como ele ordena. Vai e lança a rede do lado direito. Aí eu lhe pergunto, irmão, se você começar a ler o texto de Marcos capítulo 4, glória a Jesus, a partir do verso 46, você vai ver o texto falar. Eu imagino você, será que Pedro não lançou a rede do lado esquerdo, do lado direito, atrás, de tudo que é jeito, e não pegou nada? É exatamente isso o texto que a gente acabou de ler do profeta Eliseu. As pessoas lançaram de um lado, lançaram do outro, mas não conseguiram êxito. Por quê? Estavam fazendo da sua forma, da sua maneira. Quando você luta com as suas forças, do jeito que você quer, não vai sair como você programou. Mas quando você para de lutar com as suas forças e deixa Jesus entrar na sua peleja e pelejar por você, tudo começa a se resolver, porque Ele é a solução para qualquer problema. E Jesus disse: lança a rede do lado direito. Eu imagino Pedro dizendo mesmo assim: como se eu não tivesse jogado, como se eu não tivesse lançado a rede do lado direito. Só que ele resolve ouvir a voz de Jesus e vai para o alto mar. E chegando lá, ele lança a rede do lado direito conforme a palavra do Senhor. Sabe o que eu vejo aqui? Ele disse mesmo assim: eu já lancei, não custa nada lançar de novo não. Se eu não pega nada, eu vou chegar lá nele e vou dizer: a culpa é tua, porque eu já tinha gastado todas as minhas forças, já estava enfadigado e eu não tinha mais como voltar aqui. Aí Jesus disse: vá lá. Quando Pedro lançou a rede do lado direito, o que é que acontece? Os peixes estavam lá e a rede começou a se encher. E Pedro agarrado com a corda. É agora que você vê o texto criando o cenário mudar.
A Bíblia diz que Pedro estava enfadigado, ele estava cansado porque foi a noite toda. Aí agora, como Jesus ele mostra para mim e para você, dizendo assim, ó, muitas das vezes é quando você está cansado, quando você está fraco, quando você está desanimado, quando você pensa que deu tudo errado, é o momento que a bênção vai aparecer. Aí chega aquele momento, será que você está cansado para deixar a bênção ir embora? Será que você não tem força para segurar a sua vitória? Será que você não tem ânimo para se levantar e continuar? Você está de pé até agora por quê? Porque tem alguém que é bem maior do que essa dificuldade, do que essa afronta, do que essa luta, que a todo tempo te dá força, te dá ânimo, mesmo cabisbaixo, mesmo dando errado, você se coloca de pé. Os peixes aparecem, Pedro está segurando a corda. E aquela batalha travada, ele lançou a rede, é a vitória querendo puxar Pedro, e Pedro querendo puxar a vitória. Ou você puxa a vitória para dentro do barco, ou a vitória te puxa para dentro do mar. Sabe o que eu estou dizendo para você? Muitas das vezes a batalha está travada. É você querendo colocar alguém para dentro da casa e alguém querendo tirar você de dentro de casa para o mundo. Ô pastor, seja mais claro. Enquanto você quer trazer para a presença, tem um bocado querendo te levar para o mundo. É uma troca. É assim, quem vai ser mais forte? O mundo ou Jesus? Eu tenho um segredo para ti. Jesus, ele sabe como trabalhar. Tá difícil? Fica com Jesus. Tá apertado? Fica com Jesus. Tá na dificuldade? Fica com Jesus. Eu vou lhe mostrar, vou voltar para o texto, não se preocupa não. Ô glória! A Bíblia vai dizer que Pedro, juntamente com André, segura a vitória e fica aquela batalha. Ele puxa a corda, os peixes puxam ele. Ele puxa a corda, os peixes puxam ele. A vitória para entrar dentro do barco, ela é travada. Quem foi que disse que ia ser fácil? Jesus estava dizendo, ele não disse que estava sem força, ele não disse que estava fadigado, ele não disse que não tinha mais condições. E por que ele ainda está segurando a vitória e não deixa ela ir embora? Porque só depende de você largar a mão daquilo que Deus ele já determinou que vai ser seu. Sabe o que acontece? Pedro e André estão segurados, estão na batalha travada dentro do mar. Só que ele vê o barco de João e Tiago, e eles assinam, e eles veem, irmão. Só quem faz isso é Deus. Ele coloca as pessoas certas na hora certa para enviar a ajuda. João e Tiago vão lá. Quando ele chega lá, é aquele momento que Deus estava dizendo, eu sei até onde você aguenta. Eu sei até onde você suporta. Imaginou se Deus não coloca João e Tiago naquele cenário, aonde Pedro e André iam puxar o peixe para dentro do barco? Ia não, filho. Os peixes iam levar Pedro e André para dentro do mar. Só que no momento certo, Deus ele levanta pessoas para te ajudar. No momento certo, chega as pessoas com a palavra certa para te levantar. No momento certo, quando você pensa que está tudo acabado, Deus ele muda o cenário. A Bíblia vai dizer que quando Pedro, André, João e Tiago começam a puxar, os peixes começam a encher o barco. E quando os peixes enchem o barco de Pedro, começa a encher o de João e de Tiago também. E a Bíblia diz que o barco vai quase a pico. O que é isso, pastor Jonathan? A vitória foi tão grande que quase o barco afundava. Quase. Porque quando Jesus manda, tudo sai conforme ele determinou. Ele disse, mesmo assim, eu posso até fazer uma provação para saber se ele vai para o lado do barco e deixar a bênção fugir. Mas afundar aonde eu estou não afunda. Morrer aonde eu estou não vai morrer. Quebrar aonde eu estou não vai quebrar. Ei! Eu estou dizendo para você que Jesus ele estava lá da beira da praia assistindo todo o cenário, dizendo para você, ei, para quem pensou que você ia voltar desamparado, caído, envergonhado,
você vai votar hoje de cabeça erguida, de posse da vitória, porque Jesus, ele ainda dá a resposta final na minha e na sua vida. Aí eu volto para o texto do profeta Eliseu. Aquele homem, ele saiu de casa, mas ele saiu morto, sem vida, sem esperança. Deixou um bocado de gente chorando, deixou um bocado de gente angustiada, dizendo: lá vai-se embora o meu sonho, lá vai-se embora quem me ajudava, lá vai-se embora a esperança. E Deus dizendo mesmo assim: não vai, filho, ele só vai ter um encontro para votar diferente, porque depois do toque que ele vai receber no dia de hoje, ele vai voltar para casa diferente, mas com história para contar. Quando aquele homem que não tem nome, aquele homem que os sonhos estavam mortos, aquele homem que estava caído, foi lançado na sepultura de Eliseu, olha o que acontece. O Espírito Santo que havia sobre a alçada dos ossos de Eliseu enche aquele corpo vazio, seco, e ele agora vai ser renovado. Sabe o que é isso? Receba renovo nessa noite. Você que está cansado, você que está desanimado, você que está desacreditado, é momento de se renovar, porque é necessário cair algumas vezes para que a gente possa se levantar diferente. Nada melhor do que recomeçar e tentar novamente. As pessoas dizem mesmo assim: recomeçar de novo? Não, é chato. É não, irmão. Você já passou pelo processo, você sabe lidar com ele bem direitinho. Agora, se você não sabe, você fica desesperado. Observa que quando Pedro, André, Tiago e João, eles voltam do mar, eles já voltam com um semblante diferente. Sabe o que eu estou dizendo para você? A sua ida, muitos podem não ter te ajudado, mas na tua vinda, as coisas vão ser diferentes. Porque quem não te ajudou quando você foi, quando você voltar, você vai ver quem vai chegar perto de você. Vão ficar se perguntando como foi que aconteceu, o que foi que aconteceu e por que aconteceu. Quem está morto vai ter que ganhar vida. Quem está caído vai ter que se levantar. O que eu acho lindo é que se você parar para meditar, você vai entender que às vezes é necessário a queda. Para quê? Para que haja o levante. Você viu que no livro de Marcos, capítulo 9, aquele pai incrédulo tinha um filho possesso de um espírito imundo, surdo. Mas aonde ele pegasse aquele jovem, ele tentava matar ele de todas as maneiras, lançando no fogo, cortando a sua pele, rangindo os dentes, espumando pela boca, se batendo, fazendo tudo para destruir. Mas uma coisa eu digo, ele não conseguiu. Aí eu lhe pergunto nessa noite, se você imaginasse o que já tentaram fazer para lhe destruir, para lhe matar, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe por quê? Se é projeto dele, ele vai cumprir. Se é projeto dele, ele vai honrar. Se é projeto dele, se prepare para mudar a situação. Mas é necessário primeiro passar pelo processo para depois ele mudar o quadro. O que é isso, pastor Jonathan? Quando Pedro, André, Tiago, João volta da sua pescaria, eles voltam com um semblante diferente. Eles já não voltam com um semblante descaído, eles voltam com um semblante alegre. O coração não está mais angustiado, porque ele sabe que está levando providência para dentro de casa. Está faltando dentro de casa, não se preocupa. A flecha do livramento é providência de Deus. A flecha do livramento é o cuidado de Deus. Porque enquanto Deus livra, Deus ele está cuidando também. Oh glória! Lá vem um homem voltando. Imagine você cair dentro de uma sepultura. Quantas pessoas não foram fechar a sepultura nessa noite, nesse dia de hoje? Quantos livramentos não aconteceram hoje? Aí você acha que livramento só acontece lá no meio da rua? Livrando de bala perdida, de acidente de carro. Dentro de casa é o lugar onde tu tem mais livramento. E tem pessoas que acham que não é. Dentro de casa é onde o inimigo ele mais investe
para querer nos machucar e nos ferir. Ele tenta te derrubar, você escorrega, ele tenta te cortar, ele tenta te queimar, ele tenta te quebrar, ele tenta de todas as maneiras te prender. Mas o Senhor, ele envia anjo ao teu respeito para te guardar. Ele diz assim, aí dentro, ele pode até querer tocar, mas eu digo, aí não toca, aí eu guardo. Eu vi a pessoa cair da escadaria, era para ficar toda quebrada. Ele disse mesmo assim, eu caí, pastor, como se estivesse em cima de uma almofada. Eu digo, não foi uma almofada, minha filha, foi a mão de Deus cuidando de você. Se você soubesse o cuidado que ele tem, dizendo assim, o inimigo ele pode até te derrubar, ele permite a queda, mas quem te coloca de pé é maior do que quem coloca você para... meu Senhor da glória, é isso que eu quero que você entenda. O homem caiu, foi permissão de Deus, mas ele caiu na sepultura de Eliseu. Ele caiu no lugar, numa caixa de unção. Você sabe o que é isso? Você cair numa caixa de unção. Você cair numa caixa cheia do Espírito Santo. Poucos sabiam o que acontecia dentro daquela sepultura. Porque a sepultura de Eliseu não foi fechada, pastor Jonathan. Porque Deus sabia que naquele dia, naquela hora, naquele lugar, um homem morto iria cair. Ia cair morto, mas ia se levantar vivo. Ia cair morto, mas ia se levantar vivo. Ia cair quebrado, ia se levantar restaurado. Ia cair escuro, de olhos fechados, ia se levantar de olhos abertos. Sabe o que eu estou dizendo para você nessa noite? Deus, ele sabe como fazer. O cenário, quem cria ele, a situação, quem cria ele. Ele é quem permite, ele é quem livra, ele é quem guarda, ele é quem cuida. Olha que coisa maravilhosa. Marcos 9, versículo 24. Jesus, ele dá uma ordem para que o espírito imundo saísse do jovem e não entrasse mais, não voltasse mais. Ele se bateu tanto que ele caiu. Ele fez o quê, pastor? Ele caiu, como se estivera morto. E todo mundo pensou que o jovem estava morto. Só que o jovem estava apenas se preparando para receber uma coisa nova. Oh, glória! Jesus se aproxima dele, pega na sua mão, ergue, coloca ele de pé. Meu irmão, sabe o que eu estou querendo dizer para você nessa noite? É que ele sabe o lugar certo de fazer com que as pessoas caiam. O homem foi lançado na sepultura de Eliseu. Ele não foi lançado à toa, não. Ele foi lançado porque havia um projeto de Deus naquela alma, naquela vida. Eu não sei quem está fora que é necessário cair. Calma, eu vejo pessoas dizendo mesmo assim, teu marido vai morrer, teu fulano vai morrer. Não, calma, morrer todo mundo vai. Glória a Deus. Mas há o lugar de se ganhar vida, há o lugar de ser restaurado, há o lugar de ser aberto os olhos, há o lugar de se levantar de maneira diferente. Às vezes Deus ele permite a situação para que a gente venha ter testemunho. Você sabe o que é ter testemunho? Testemunho é aquilo que você vai contar e poucas pessoas vão querer acreditar. Mas tem muitas que vão dizer mesmo assim, só Deus é quem faz isso. Quando eu vejo esse texto aqui, eu lembro muito o que eu já passei. Porque só quem tem um encontro com Deus é quem sabe o que a gente fala. Imagina aquele homem se levantando de dentro da sepultura de Eliseu. Os israelitas que levavam ele e lançaram ele na sepultura de Eliseu correndo com medo do pequeno exército da tropa inimiga que estava passando. Mas quando aquele homem se levanta de dentro da sepultura de Eliseu, é os inimigos que vai correr com medo, porque vai dizer mesmo assim, como é que pode um homem cair morto e se levantar vivo? Oh glória!
Por que o Senhor disse levantar vivo, pastor? Porque tem pessoas que se levantam, mas continuam mortos. Tem pessoas que estão em pé, mas estão mortos. Tem pessoas que estão andando, mas estão mortas. Tem pessoas que falam, mas estão mortas. Tem pessoas que estão enxergando, mas estão mortas. Tem pessoas que ouvem, mas estão mortas. E é preciso cair para se levantar vivo. Oh, glória! Aquele homem, quando se levantou, que ele sai de dentro da sepultura, que ele olha para aquele cenário, estou dizendo eu como pregador, eu acho que ele olha assim e diz assim, oxe, onde foi que eu caí, homem? Eu estou sentindo um negócio tão diferente daqui, o negócio é forte demais, parece que eu recebi uma força do alto, eu estou renovado, o semblante muda, a presença muda, o agir, o falar, o andar muda. Agora eu imagino você, quero que você entenda isso, imagine você, está em casa e alguém que você ama foi levado para ser enterrado. Imagina aquela pessoa que foi voltando, batendo na porta da tua casa. Quando você abre a porta, até você vai ficar sem acreditar o que Deus vai fazer nessa noite, na sua vida. Até quem estava morto fora, cego, quebrado, Deus ele vai fazer uma restauração, uma mudança sobrenatural, porque Ele sabe como fazer. Não adianta ter medo dos adversários. Deus ele cria uma situação para causar até uma pessoa que estava morta e caída se levantar viva e diferente e dizer mesmo assim, quem é esse? O que foi que aconteceu? Deus ele usa até quem você menos espera para fazer com que os teus adversários saiam de perto de você. Acredite e confie que Deus está no controle de tudo. É preciso acreditar e confiar para que as coisas venham andar. Então, essa foi a palavra dessa noite. Você vai cair morto e vai se levantar vivo. O que é isso? Vai cair no lugar certo, com a pessoa certa, e Deus ele é quem vai fazer o restante. Não se preocupa, o negócio é, confia nele, entrega teu caminho a ele, e o mais ele fará. É simples, é verdadeiro e objetivo. Uma flecha, um livramento. Uma flecha, uma providência. Uma flecha, uma batalha ganha, uma flecha, uma mudança de vida, uma enfermidade, Deus ele permite para que o nome dele venha a ser glorificado. Ou vocês não lembram de Lázaro? Todo mundo desesperado, ele dizendo mesmo assim, ei Jesus, Lázaro, o teu amigo, a quem tu tanto ama, está doente. Jesus olha para a cara do mensageiro e diz mesmo assim, vai na frente, daqui a pouco eu chego lá. Depois de 4 dias Jesus chega. E quando Jesus chega, ele não vai para a casa de Marta. Ele vai direto para onde está o problema. Ele vai direto para quem está morto. Ele vai direto para quem está caído. Ele vai direto para resolver aquilo que só ele pode fazer. E quando ele chega na porta do sepulcro, ô pastor, o que é isso? Ele chega no lugar certo, na hora certa. E ele vai dizer a Marta, Marta, cadê Maria? Aí Marta vai dizer, Maria está em casa, Jesus. Aí ele manda chamar Maria, porque Maria também tem que ver o negócio acontecer. E aí alguém vai correndo chamar Maria com pressa, e Maria vem. E Maria já vai caindo aos pés de Jesus, adorando. Ele olha para Marta e diz, Marta, tirai a pedra. Olha o que eu quero dizer para você nessa noite, nesse cenário, em cima desse texto. Jesus dizendo mesmo assim, você quer que eu faça tudo? Faça a sua parte para que eu possa fazer a minha.
Tira a pedra porque o mais difícil eu vou fazer. Ou você acha que o mais difícil é tirar a pedra? O mais difícil é remover esse pezinho? Não, o mais difícil é levantar quem está caído lá dentro. Levantar quem está morto lá dentro. Então faça a sua parte, Marta, agora para me fazer a minha. Agora eu lhe pergunto, será que Marta ia ter força para remover a pedra do sepulcro sozinha? Ô glória! Ele sabe quem vai te ajudar, ele sabe quem vai chegar para estar do teu lado, ele sabe quem vai estar no momento, na hora e do cenário, a hora que a honra chegar. A pedra foi removida, é hora do milagre ser profanado sobre a minha e a tua vida. Jesus, ele olha lá para dentro e diz, Lázaro, vem para fora. É a mesma coisa que dizer, tá fazendo o que ainda aí? Eu já cheguei, eu tô aqui. E lá vem Lázaro, que estava morto, que estava caído. Lá vem Lázaro, foi colocado de pé. Ou melhor, ele se colocou de pé. Você está vendo como é diferente? Às vezes é necessário você ser colocado de pé. E às vezes só precisa você mesmo escutar a voz de Deus e se colocar de pé. O que está faltando para muita gente é isso. Pessoas se colocarem de pé. Levanta, pega a tua cama e anda. Essa foi a mensagem dessa noite. Caiu morto, mas se levanta vivo. Deus, ele sabe como fazer. Jesus, ele sabe como operar. E o Espírito Santo, ele sabe como consolar. Então, que nesta noite Deus abençoe a sua vida e a minha vida. Se sentir de Deus, compartilha, nós estamos juntos em prol do reino. Eu vou orar pela tua vida e tua casa, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, diante da tua presença, meu Senhor, eu quero te louvar e te render graças por essa palavra, meu Senhor, qual o Senhor colocou em nossos corações. Que o Senhor possa visitar aquele que caiu morto, meu Senhor. Que o Senhor possa estar levantando, cheio de vida, de vigor, de força, de ânimo. Aqueles que deixaram seus sonhos, seus objetivos, seus propósitos, meu Senhor, serem enterrados. Que seja o momento de levantar, meu Senhor, de forma sobrenatural. Te apresento cada família, cada ministério, cada sonho, súplicas e petições, que o Senhor possa estar visitando, meu Senhor, cada um nesta noite de forma sobrenatural. Eu creio que o Senhor vai aonde eu não posso ir, faz o que eu não posso fazer, que nesta noite deste dia, o Senhor possa descer com bálsamo no corpo, na alma, no espírito, abraçando e dando um refrigério, meu Senhor. Dai sabedoria do alto para saber lidar com todas as estratégias do adversário, que toda palavra ao contrário, meu Senhor, toda seta, toda retaliação do inferno caia por terra no nome do Senhor Jesus Cristo, porque o teu nome tem poder, e eu creio, Senhor da glória, que o Senhor fará uma coisa conforme a tua vontade, teu querer, porque a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Que o Senhor possa estar nos dando um domingo abençoado na tua presença, que o Senhor possa estar nos concedendo, meu Senhor, uma semana cheia da tua graça e do teu entendimento, porque eu sei, meu Senhor, que muitos acham que a semana começa na segunda-feira, mas na realidade a semana ela começa no domingo para ser concluída no sábado. Que o Senhor abençoe a nossa terça-feira, a nossa quarta, a nossa quinta, sexta e uma semana de renovo e de resposta da tua parte, meu Senhor da glória. É assim que eu te oro, te louvo e te agradeço pela vida de cada um que passou, há de passar e ainda há de transmitir para outros, meu Senhor, esta transmissão ao qual o Senhor colocou em nossos corações. É assim que eu te oro, te louvo e te agradeço. E você que crê de posse da vitória, será dizendo amém, amém e amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que você acredite que a última resposta sai da boca de Deus. Não desanima, não para, não desista. Acredite. A primeira pessoa que tem que acreditar é você. Como eu digo sempre, para um sonho se tornar realidade, só é necessário que uma pessoa acredite. E tem um que acredita em você. E ele está lá em cima olhando para você neste exato momento, dizendo mesmo assim, ele não desiste de você. Ele se importa com você. Entenda isso. Ele
sabe que você pode. Sinta-se abraçado pelo pequeno, pastor Jonathan, pelo grande, o Espírito Santo de Deus. Agindo Deus em mim na tua vida, quem impedirá? Ninguém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A vitória é nossa no nome de Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir e nos conceder. Um abraço, gente. Fica na paz.